Boa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Tenho certeza que o Senhor tem uma bênção para nós. A Bíblia diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando buscarde de todo o vosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma palavra muito abençoada para a gente. E eu quero fazer uma pequena oração. E fecha os teus olhos, deixa Deus falar contigo. Em nome de Jesus, depois nós vamos ministrar a palavra. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a ti nesta hora pedir a unção do teu Espírito para ministrar a palavra da vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Boa noite, minha irmã Adriana Siqueira. Saudade de vocês. Deus abençoe a senhora, seu esposo Anderson. Em nome de Jesus, sua família, viu? Tá aí minha amada esposa, algumas pessoas se achegando. E eu já quero ir para a palavra, pessoal. Quero trazer um entendimento que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos 89, versículo 19, diz assim, ó. Eu vou começar no versículo 18, Salmo 89, 18. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Irmãos, uma coisa que o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele falou algo muito importante, muito sério, que quem nos justifica é Deus. É Deus que conhece o nosso coração e é Deus que nos defende. Se você está certo, se você tem sido justo naquilo que você tem que fazer, naquilo que Deus mandou você fazer, se você tem sido sincero, e muitas das vezes alguém usado por Satanás, alguém usado pelo maligno, e de repente se levantar, inventar história, falar coisas, ó, para você, contra você, fica tranquilo. Olha, você pode ter certeza que você tem um rei e uma defesa, que é o Senhor. Porque aqui diz: o Senhor é minha defesa, o Senhor é meu rei. Quem é o nosso rei? Jesus. E ele é quem vai nos defender. Assim também como a respeito das ciladas, assim como também da mão do inimigo, o Senhor vai guardar nossa entrada, nossa saída. Acredite nisso, porque ninguém pode tocar na vida daquele que é de Jesus, ninguém pode tocar na vida daquele que é de Deus. Então coloque isso no seu coração. Se você é uma pessoa que guarda os mandamentos, se você é uma pessoa que crê em Jesus, se você crê nele como seu rei, como seu Senhor, porque ele é rei dos reis, ele vai te defender. Pode ficar tranquila. Tem coisas que o tempo vai mostrar, nada como o tempo, mas a verdade vai aparecer, vai vir à tona. Então, não fique preocupado, não fique angustiado. Deixa que Deus fale com você, deixe que Deus haja por você. Tem situações que Deus vai colocar as palavras na sua boca para você resolver a questão. Mas vai ter momento que Deus vai querer que você fique calado para que Ele te defenda. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, diz claramente assim que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Se Deus não colocou palavras na sua boca para você falar a respeito daquele assunto, é porque Ele quer fazer a defesa. É Ele que vai fazer a obra. Agora, quando Ele colocar também, pode ter certeza que Ele vai estar capacitando você, dando ousadia para você, para mostrar a verdade. Ele é o teu rei, Ele é a tua defesa. E diz mais, versículo 19: então em visão falaste do teu santo e disseste. Eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe. O Senhor fala de várias formas e de várias maneiras, mas a principal delas é através da palavra, através de Cristo, porque Jesus é a palavra. Mas a gente não pode perder o mover de Deus, o mover do Espírito Santo sobre nossas vidas. O Senhor também fala através de nós, né? Através de visão, ou para nós através de visão. Aqui ele está dizendo: em visão falaste do teu santo e disseste. Então fique atento que às vezes Deus vai falar contigo através de uma visão. Às vezes você está orando a Deus, você está pedindo uma direção a Deus, às vezes você já tem um entendimento até da palavra. Mas nós não podemos esquecer da multiforme graça de Deus. O Senhor Deus,
Claro que o principal é a palavra, mas ele fala também através de um sonho, ele fala também através de uma visão. Então esteja atento a isso. Em nome de Jesus. Até de anjo se precisar. Tem muita gente que não acredita nisso. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, quantas vezes Deus não usou um anjo para falar com Paulo quando estava no navio, para libertar Pedro da prisão? A gente precisa crer no poder de Deus e na glória de Deus, porque Deus pode fazer isso. Então, Deus também fala através da visão. Às vezes, você está orando a respeito, está para tomar uma decisão, e aí Deus vem e fala com você. Vem aquela visão. Eu me lembro uma certa vez, Deus sabe que eu estou falando a verdade, eu tinha acabado de me converter e me chamaram para fazer obra, o pastor na época, e aí eu, enfim, Deus me deu uma visão, eu vi, na realidade não foi nem visão dessa vez, eu vou chegar na visão, foi uma voz audível. Deus falou comigo: Odair, eu te chamei, vai, faça a obra. E fui levantado como obreiro, porque eu estava fugindo, não estava querendo. Foi a única experiência que eu tive com Deus em relação à voz audível. Eu já tive várias experiências com Deus, mas com voz audível só foi uma vez. E glória a Deus, foi ali que começou o meu chamado. E com o passar do tempo, irmãos, a gente começou a passar umas lutas ministerialmente, perseguições e outras coisas mais. Mas isso não muito tempo, não. Eu era novo convertido e com o passar do tempo entrou um pastor e era um homem de Deus tudo e eu era muito menino também, não tinha maturidade. Por isso que não pode ou até mesmo o obreiro ser precipitado, um membro, né? Porque às vezes a gente não tem aquele entendimento, aí você tem que orar a Deus. Tem muita gente pensando em desistir, mas não está entendendo que tem certas coisas que é propósito de Deus, é direção de Deus. Aí eu me lembro que eu lá comigo, lá no meu coração, não comentei isso com a minha esposa, não comentei isso com ninguém, e lá no meu coração eu falei: eu vou sair da obra. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu me lembro que eu tive à noite uma visão. Eu estava dormindo e Deus me deu uma visão, você vai entender a visão. Que eu estava subindo com um carro, olha que coisa, eu novo convertido, subindo com o carro, estava bem, ó, mas de repente eu vi um retorno e vim descendo. Eu peguei o retorno e comecei a descer. E vim descendo, 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 em alta velocidade. Aí o que aconteceu, pessoal? Quase no final do trajeto, tinha um muro de fogo. Eu estou falando isso diante de Deus para vocês. E antes do muro de fogo, tinha um retorno para voltar para mim subir. Aí vim descendo, aí eu na visão, no carro. Eu dou retorno ou passo em frente àquele muro de fogo? Eu fiquei nesse impasse. Aí eu cheguei, quase chegando no final, falei: não vou retornar. Retornei e subi. Aí eu entendi o que Deus quis falar comigo. Deus não queria que eu desse o retorno e voltasse. Eu entendi aquela visão. Deus respondeu comigo. Então tem coisas, olha, preste bem atenção. O principal é a Bíblia, o principal é a palavra de Deus. Mas Deus fala através de uma visão. Você tem que estar atento a esta visão. Você tem que estar atento a essa direção. Aí eu entendi. Porque se eu passasse direto pelo muro de fogo, ia me queimar todinho. É como Jonas, quando de repente fugiu. E olha o que aconteceu com ele. Ele teve que ouvir a voz de Deus e voltar. E eu louvei a Deus. E já tive outras experiências a respeito de visões. Eu tenho que tomar cuidado, assim, sabe por quê que eu não falo muito sobre isto? De vez em quando a gente pode comentar, porque senão alguns acham que isso pode virar doutrina. E a gente tem que ser maduro e ensinar para o povo. Por quê? Porque o Senhor Deus fala com cada um de uma forma diferente. Deus fala comigo de uma forma, fala com você de uma forma. Às vezes a pessoa tem uma experiência com Deus e quer que aquela experiência vire doutrina. É por isso que a gente vê algumas heresias, é por isso que a gente vê algumas pessoas perdendo o foco, perdendo a visão. Por isso que a gente vê muitas seitas surgindo, pessoal, porque a pessoa teve uma visão.
Claro que tem coisas que é o próprio Satanás que se transfigura em anjo de luz. A pessoa ouve uma voz pensando que é a voz de Deus. Pronto, aí você já sabe o que acontece. Mas Deus fala através de visão. E o salmista aqui, ele estava falando que Deus falou com ele através de uma visão. Então fique atento. Se a gente olhar o livro do Apocalipse, irmãos, ali é chamado o livro da revelação. Daniel, ele teve revelações. Uma certa vez, diz a palavra, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e de repente o sonho fugiu, ele esqueceu do sonho. E ele chamou os magos, os encantadores, e chamou a todos eles e falou: olha, eu sonhei, mas não lembro do sonho, eu quero que vocês lembrem desse sonho para mim, interprete eles. Aí os seus astrólogos, ali os seus adivinhos, enfim, eles não conseguiram. Falou: isso não tem jeito, como que o senhor quer? Conte o sonho para nós. Aí ele falou: vocês estão tomando tempo, estão querendo ganhar tempo. Vou fazer o seguinte: se vocês não me disserem, olha que coisa, ele sonhou e esqueceu, vocês serão destruídos. Nós vamos matar todos os profetas, nós vamos acabar com todos vocês. Aí o que aconteceu? Eles disseram assim: mas nós não temos essa capacidade, isso aí está com os deuses. Aí saiu a ordem: mata todos os profetas. E quem estava incluído no meio desses profetas? Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram homens de Deus, servos de Deus. Isso está em Daniel capítulo 2. Aí o que aconteceu, pessoal? O Daniel, quando soube disso, que já estava determinada a morte de todos eles, ele chamou e falou: por que você apressa o mandamento do rei? Olha, fala para eles, para dar um tempo, que eu vou orar ao Deus do céu. E resumindo, pessoal, ele foi orar ao Deus do céu, e o Senhor, o Deus do céu, deu a visão para ele e mostrou para ele o sonho que o Nabucodonosor tinha sonhado. Só Deus para fazer isso. Irmãos, isso é tremendo. E através daquela visão, houve livramento. Livramento não só para Daniel, mas para todos os profetas, astrólogos, adivinhos. Até para aquelas pessoas que não tinham temor de Deus, que não tinham respeito por Deus, que também profetizava, falsos profetas. E ele fez bem não só para ele, mas para todos. E ele foi exaltado. E como que vê isso? Através de um sonho, de uma visão, de uma revelação. Então você precisa estar atento ao que Deus fala para você. Mais uma vez, o principal é a palavra, mas às vezes um sonho que Deus te dá. Deus te dá um sonho. Às vezes Deus te dá uma visão. E muitas das vezes, irmãos, às vezes Deus mostra uma visão, mas não é por tempo, para aquele momento. Às vezes é por um período longo. Às vezes é para anos. Porque às vezes precisa de uma preparação. É como o caso de José. Deus deu um sonho para ele, depois deu outro, confirmou. Só que teve que ter todo aquele processo para que aquele sonho se cumprisse. Porque se falasse para José, se Deus falasse diretamente para ele: vai avisar Faraó que daqui a uns anos vai ter fome lá, ele tem que resolver essa questão aí, fala para ele. Faraó não iria ouvi-lo, de jeito nenhum. Precisava acontecer alguma coisa. E Deus mostrou para ele em sonhos. E José interpretou aquele sonho. Então a gente tem que estar atento no mover de Deus, na direção de Deus. Tem coisas que aconteceram com José que ele não gostou, que ele não queria, mas Deus permitiu ele ser vendido como escravo, Deus permitiu que os irmãos o odiassem, Deus permitiu que ele fosse trabalhar na casa de Potifar como escravo, mas lá ele cresceu, lá e prosperou. Aí Deus permitiu ele ser caluniado por a esposa de Potifar para ser preso. Deus permitiu que ele conhecesse o padeiro e o copeiro. Para quê? Para interpretar o sonho dele. Porque Deus já sabe de tudo, pessoal, ele já está no futuro. E Faraó não iria ouvir José sem ter aquele sonho. Aí teve que ele ter aqueles dois sonhos. O copeiro foi ingrato com José, esqueceu de José durante 2 anos, mas ele acabou indo e falou: olha, eu conheço o homem que pode interpretar o sonho do Senhor. E ali, irmãos, não abençoou só a vida dele, ele foi promovido através daquele sonho, daquela visão de Deus. Ele abençoou todo o Egito, abençoou famílias e pessoas para não morrer de fome. Então, quando Deus dá uma visão para a gente, é porque tem um propósito. Não é somente para nos abençoar,
às vezes é para abençoar outras pessoas. E não adianta querer fugir dessa visão, não adianta querer fugir desse propósito. Mas também você não tem que se apressar. A Bíblia diz que quem crê não se apressa. Tem coisas na minha vida que Deus já mostrou que ainda não aconteceu. Então tudo tem um tempo determinado. Tem palavras, promessas que o Senhor falou comigo, que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Agora, tem coisas, por exemplo, até a respeito do meu ministério mesmo. O Senhor Deus me deu uma revelação, uma palavra há muitos anos que eu não entendia lá atrás. E é óbvio que era para mim ter tomado uma atitude há muitos anos. Depois que eu vim entender, né, entender o mover de Deus, o tempo de Deus, graças a Deus, o Espírito Santo me ensinou a respeito disso. E eu entendi que agora seria o último. Então tinha que tomar uma decisão. E sem atrapalhar a obra de Deus, sem prejudicar ninguém. Deus sabe do meu coração e sabe que eu estou falando a verdade, porque eu vou estar diante de Deus um dia. O Senhor sabe do meu coração. E as pessoas que estão envolvidas no projeto. Porque a gente tem que ter temor de Deus e respeito de Deus. Porque a obra é de Deus, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então a gente tem que fazer tudo conforme Deus fala. É como quando ele chamou Moisés para uma grande obra, para fazer o tabernáculo. Ele falou, faça conforme eu te mostrei no monte. Então ele tinha que fazer daquela forma, daquele jeito. Então a gente tem que estar ligado com Deus. Agora, você tem que prestar atenção, não é porque Deus te deu uma visão que não vai surgir adversidades, que não vão surgir problemas, que não vão surgir oposições. Tem dia que você vai estar angustiado, tem dia que você vai pensar em desistir. E às vezes, aquilo que você teve, uma visão, um deslumbre que Deus mostrou para você, irmãos, às vezes você até esqueceu. Quando se cumpre, você, nossa, eu me lembro quando Deus me mostrou isso aqui para mim. Eu me lembro dessa promessa que Deus me deu. Às vezes alguém usado por Deus deu uma palavra para você, em o nome de Jesus. Então, olha, fica atento. Em visão, Salmo 89, versículo 19. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste. Qual foi a visão que Deus deu para ele, que Deus falou com ele? Olha que coisa linda. Eu lembrei até de Salomão aqui também, né, pessoal? Que ele orou e Deus apareceu para ele em sonhos, em visão. Né? Olha que coisa linda. Deus falou, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Isso aconteceu num sonho, na visão. Não foi diretamente na palavra. Tem gente que não acredita na multiforme graça de Deus e nos dons do Espírito Santo. A gente precisa estar atento a isso, pessoal, porque Deus quer se mover poderosamente em nossas vidas através dos seus dons, mas a gente tem que buscar, como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos que buscar os melhores dons, nós temos que clamar pelos dons, sejam qual for eles, e no momento certo, para o que for útil, Deus vai usar essa pessoa nesse dom para abençoar naquele momento alguém que esteja precisando. E como que Deus falou? Que palavra foi essa que Deus deu em visão para ele? Diz assim, versículo 19 do Salmo 89. Então em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei ao eleito do povo. Que coisa linda, hein? Aqui Deus está falando, socorri a um que é esforçado. Tem outras traduções, uma das traduções diz, dei apoio a um herói. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. Essa palavra veio para ele em visão. E ele entendeu, socorri um que é esforçado. Irmãos, é importante a gente se esforçar. Para a gente entender, quando alguém fala assim, você tem que se esforçar mais, quer dizer, você tem que empenhar mais força, você tem que colocar mais vigor, você tem que colocar mais o seu coração naquilo que você está fazendo. Isso é se esforçar. Mas tem muita gente que, infelizmente, não se esforça. E tem momento que a vida vai exigir mais da gente, vai exigir mais forças da gente, mais capacidade da gente, mais unção. Ô, irmãos, nós precisamos estar atentos a isto. Tem dia, por exemplo, que a pessoa acorda para trabalhar com dores, mas ela vai ter que se esforçar para ir. Porque ela precisa, às vezes ela está chovendo, aquele temporal, mas ela sabe que precisa ir, às vezes está aquele sol escaldante, ou muito frio, misericórdia, acordar de madrugada, né? Então, irmãos, tem momentos que vai ser fácil fazer as coisas, mas tem momentos que vai exigir esforço.
É que nem, por exemplo, só querer fazer um regime, se exige esforço. A pessoa querer fazer academia, vai ter que se esforçar. A pessoa querer fazer uma dieta, vai ter que se esforçar. Fazer um curso, a pessoa começa, se ela não tomar cuidado, ela desiste. Ela tem que se esforçar, seja no que for, pessoal. Em o nome de Jesus, a gente não pode parar. Então Deus socorre aquele que é esforçado. Quando ele fala socorri a um que é esforçado, irmãos, olha que coisa linda. Se a gente olhar para a história de Davi, a gente vai ver que Deus o socorreu várias vezes. Deu muitos livramentos e vitórias para ele. Por isso que o Salmo 121 é lindo. Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele fala até a respeito, né? Elevei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, assim, se a gente entender isto, pessoal, que o Senhor socorre quem é esforçado. Então, se esforce, não pare. Seja como aquela viúva, irmãos, que chegou diante do juiz e falou: você vai ter que julgar minha causa. Ele não respeitava Deus, não temia os homens, mas ela perseverou tanto que ele teve que tomar uma atitude, porque ela se esforçou. E eu gosto tanto dessa mensagem, dessa parábola, que o Senhor disse: ó, tá vendo? Ouviu o que disse o injusto juiz. E o Deus Todo-Poderoso não fará justiça àqueles que clamam ele de dia e de noite? Então, coloque isso no seu coração. É necessário o esforço. Por isso que a Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal. Ele teve que se esforçar quando ele sabia o que estava para acontecer com ele. Ele teve que se esforçar e orar. E a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Ele falou: Pai, se for possível, faz de mim esse cálice. Se for possível, faz que eu não quero isso, eu não desejo isso. E quanto de nós, às vezes? Quanto de nós, às vezes, não queremos algo? Mas se é a propósito de Deus, se é a missão de Deus, se é a direção de Deus, a gente vai ter que se esforçar para cumprir. Tem situações que vai ser fácil, mas tem situações que não será. Então a gente vai ter que se esforçar. Jesus orou 1 hora. Aí voltou e falou para Pedro: Pedro, eu pensei que você estava aqui orando comigo. Ô Pedro, em 1 hora você pôde vigiar? Aí Jesus foi orar mais 1 hora, voltou. Ali dá a entender que Jesus orou 3 horas para vencer aquilo, para sentir uma paz no coração, para que o anjo viesse e o confortasse. Então ele se esforçou. Por isso que ele venceu as traições, por isso que ele venceu as calúnias, as injúrias, arrancaram a barba dele, bateram nele. E você conhece muita história de Jesus. E foi pendurado na cruz, porque ele teve que se esforçar em oração. E você acha que aquele momento ele queria orar? Às vezes, irmãos, ele orou, é claro, a Bíblia é resumida, mas já aconteceu com você, de repente, você ficar falando só algumas frases e repetindo aquelas frases? Às vezes isso acontece conosco. E às vezes a gente não quer orar, tem dia que é complicado e algumas coisas estão acontecendo, estão surgindo. Você vai ter que se esforçar para Deus te socorrer, para Deus te dar o auxílio, para Deus te ajudar. Em nome de Jesus. Então preste atenção nisso. Ele diz: socorri a um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Olha o que ele está dizendo: exaltei a um eleito do povo. Irmãos, em Cristo todos nós somos eleitos, todos nós somos reis e sacerdotes em Cristo pelo sangue dele. Irmãos, ele está dizendo: exaltei. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Ele não somente socorre, mas exalta. Então, olha, se esforce, que Deus vai te socorrer e vai te exaltar nesta situação. Ele vai honrar o nome dele na sua vida. Ele vai mostrar que é Deus na sua vida. Em o nome de Jesus, não importa se no momento você está embaixo, ele vai te colocar por cima. Não importa onde você esteja nesta hora. De repente você está sendo pisado, humilhado. De repente você tem ouvido coisas que você não gostaria de ouvir. Mas eu garanto para você, continue se esforçando. Não murmure, não reclame. Não, vai para cima, em nome de Jesus. Ó, irmãos, o esforçado, mais uma vez, é aquela pessoa que coloca o coração, coloca mais força naquilo para fazer, coloca mais vigor, mais ânimo. Às vezes a gente precisa fazer um pouco mais disso para que Deus nos socorra. E quando isso acontecer, se prepare, que ele vai exaltar. Mas tem mais. Olha o que diz, versículo 20. Achei a Davi, meu servo. Isso é muito profundo. Achei a Davi, meu servo. Eu estava aqui, eu falei: Jesus, o que eu vou pregar?
Eu garanto para vocês, pela misericórdia do Senhor, Deus me deu tanta mensagem, tanta palavra que eu nunca preguei, vários esboços. Mas eu quero dizer para você, se Deus colocou no meu coração essa passagem, é porque Ele queria falar com alguém. Ele está dizendo, achei a Davi, meu servo. Você sabe o que é isto? Eu vou falar mais uma vez, achei. Irmãos, a Bíblia diz algo, na realidade o nosso Cristo falou isso, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque isso é raro achar. É raro você achar um verdadeiro adorador. Vamos ser sinceros, né? A gente que já é maduro. Muitos vão na igreja para buscar sua bênção, mas não é um verdadeiro adorador. Ele não se entrega, ele não busca, ele não se rende a Deus. É de Jesus, é uma pessoa de Deus. Mas essa parte de adoração, ele não se importa muito de ter aquela comunhão, de ter sede de Deus, naquela busca intensa pelo Senhor. Infelizmente isso acontece. Mas Deus falou, achei a Davi. Deus sempre acha o verdadeiro adorador. E graças a Deus por isso. Mas eu quero falar de Davi. Você sabe que quando Samuel foi ungir um filho de Jessé como rei, ele não estava lá não. Ele não foi honrado pelo pai, nem pelos irmãos. Mas Deus sabia que ele estava lá, cuidando das ovelhas. Irmãos, a bênção era dele, ninguém poderia tomar. Deus me deu uma mensagem há alguns anos atrás, que passaram 7 pessoas na frente de Davi, mas a bênção era dele. Às vezes tem muitas pessoas passando aí na sua frente e você não entende às vezes. Às vezes tem pessoas que não estão nem preparadas ainda, não está capacitada ainda. De repente aquela pessoa tem um cartucho, enfim. Mas irmãos, o que é teu ninguém toma. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor te achou, o Senhor te escolheu. O segredo de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. O segredo de Davi, que ele era esforçado. O segredo de Davi, que ele honrava Deus, era um guerreiro, era para frente, era animoso, diz a Bíblia. Oh, irmãos, que coisa linda. Deus encontrou ele e chamou ele e ungiu ele na frente de todos os seus irmãos. Na frente de todos, Deus o honrou. Ele foi desonrado, deixado de escanteio. Mas fica tranquilo, a sua hora vai chegar. A sua honra vai chegar e vai ser notório. Às vezes a pessoa não está naquela posição, não está sentada à mesa, mas você sabia que tem gente que fala assim, essas pessoas não eram para estar aqui, sentada à mesa, nessa posição, nessa liderança, como encarregado. Eu estou falando no sentido de pessoas que não têm um propósito para isso, não têm um chamado para isso. Se a pessoa merece estar lá, glória a Deus. Mas eu garanto para você, quem tem entendimento, quem é maduro, quem é espiritual, quando vê alguma coisa dessa, ela sabe que era para estar aqui, era aquela fulana. Com todo temor, aquele fulano. Com todo temor, irmãos. Porque a gente, Deus nos deu uma mente para pensar. A Bíblia fala sobre o neófito. Irmãos, Davi não era neófito, não. Davi já tinha matado o urso, matado o leão. Olha que coisa tremenda. Tem gente que nunca matou o urso, nunca matou o leão, nunca matou um gigante e já é rei. Já está liderando, já está por cima, não tem experiência, não tem bagagem, vai dar problema. Mas o Senhor sabe quem é segundo o coração dele, quem foi chamado para o propósito. Então, não fica preocupado se passaram cedo na sua frente. A senhora vai chegar e você vai ser honrado na frente de todo mundo. E tem gente que sabe que é você. As pessoas comentam. E louvado seja Deus por isso. A sua hora vai chegar. Ele diz, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Oh, glória a Deus. Com meu santo óleo ungi. Olha que coisa. Tem pessoas que às vezes, eu vou falar de ministério, está exercendo algum tipo de ministério e não foi ungido para aquilo. Ele não recebeu a unção. Ele está lá, mas não tem a unção e não tem a vocação e o dom para aquilo. Está no lugar errado, na hora errada. É óbvio que vai dar problema. É que nem um pastor que tem um título de pastor, mas não tem a unção, ele não tem a unção para aquilo. Vai dar problema. Isso é óbvio. A palavra de Deus, ela fala sobre isto. Se Samuel não fosse sensível à voz de Deus, ele teria ungido um filho de Jessé, o Eliabe. Ele achou ele bonito, aquela aparência toda. Eu vou dizer para vocês, irmãos, tem muita gente que é só aparência. Garanto para você, faz muito barulho, imposta aquela voz, aquela coisa toda. E tem gente que fala, isso aí é poderoso. E às vezes a pessoa está lá, tranquilo,
Toma cuidado. Não vai pela aparência. Isso não quer dizer que não exista um homem de Deus assim. Mas eu garanto para você que tem muitos que vivem de aparência, irmãos. É só barulho. Através do rádio, aquele sensacionalismo. Irmãos, é só barulho. A gente precisa estar. É pelos frutos que se conhece a árvore. E muitas pessoas são atraídas. E glória a Deus se for ensinada na palavra, pregado a palavra. Glória a Deus, mas se não for. Então você tem que saber discernir. A gente tem que deixar de ser menino na fé e crescer espiritualmente, se alimentando da palavra de Deus. Isso vai ser muito importante para nós, porque a gente não vai acreditar em tudo que nos fala. É que nem, por exemplo, a campanha da arca, com todo o temor a Deus, né? Eu respeito, é que nem aquelas pessoas que fazem a campanha da arca. Que coisa linda, que coisa emocionante. Irmão, já leu Jeremias capítulo 2, se não me engano, versículo 15? Ou capítulo 3, versículo 15? Leia lá para você ver. Isso foi abolido, irmãos. Deus não está mais na arca. Deus está em nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando eu faço isso, eu estou voltando à lei, ao Antigo Testamento. Aí eu faço aquela campanha, que coisa linda, parece muito espiritual, não parece? Mas não tem nada a ver, irmãos. Porque isso é do Antigo Testamento. Eu não posso trazer algo do Antigo Testamento nesse sentido, como a arca. Claro que tem coisas boas na palavra, tudo, mas tem uns ritos, fé, que nem sacrifício. Se fosse assim, a gente ia continuar fazendo sacrifício, pegando bode, pegando um boi, pegando um pombo, pegando uma ovelha e fazendo sacrifício. Não, isso é Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso sacrifício pascual. Então isso é questão de maturidade. A gente precisa entender as coisas espirituais. Claro, quando a gente é menino, a gente age como menino, mas quando você amadurece é diferente, né? Então isso é muito importante. E continuando diz, com o meu santo óleo ungi. Então quase o Eliabe foi ungido rei. Ainda bem que Samuel, que olhou para a aparência, ouviu, ó, não é isso aí não. Deus falou, você está olhando para a aparência, olha para o coração. Então isso é muito importante. Infelizmente tem muitas pessoas que são colocadas no ministério e não tem chamado nenhum, pessoal. Não tem vocação nenhuma para aquilo. E vai dar muito problema. Porque quando você coloca uma pessoa assim, que não tem unção, que não tem um chamado para coisa, às vezes o chamado dela é outro, não é aquilo. Você pode ter certeza, para você tirar aquela pessoa, vai ser luta, vai ter problema. Aquela pessoa vai querer mandar, ela vai se achar superior e outras coisas mais. É coisa muito séria. Às vezes, quando a pessoa é colocada como neófito, novato, neófito quer dizer novato nas coisas, novo convertido, numa posição de autoridade, aquela pessoa que foi colocada naquela posição vai falar assim, tá vendo, eu comecei agora, onde que eu já estou, ó vocês aí, tá vendo? E vai cair na condenação do diabo, não tem como, pessoal, que é orgulho. Você não tem que rasgar a Bíblia, isso é bíblico. É um perigo a pessoa colocar um neófito numa posição de autoridade. Vai dar problema, além de problema, ele pode cair na condenação do diabo, que é orgulho. Ele vai se achar, não tem como ele não se achar. Só que tem aquele que já está aqui, né, que passou uma etapa de 10, aí a pessoa está no 1 e já vai para o 10. Não tem como, não passou a segunda, terceira, quarta fase, quinta, enfim, né? Até chegar na 10ª fase. Então não tem maturidade, não tem capacidade para aquilo. Mas Davi já tinha matado o urso, o leão, já tinha uma vida com Deus, né? Depois matou gigante. Por isso que foi escolhido. Ele tinha bagagem de experiência. Quem olhasse para ele assim, humanamente falando, mas esse garoto, esse menino, tá? Mas ele já tinha uma vida com Deus, ele já tinha experiência. É diferente. Continuando diz, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Ô irmãos, que coisa linda. A mão do Senhor vai fazer a pessoa ficar firme, como aconteceu com Davi. E o braço do Senhor vai fortalecer. Que coisa forte. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, você é inteligente. Imagine Davi com aquele gigante. Ele pegou uma pedra. Irmãos, olha que coisa profunda que eu vou falar para vocês. Ele pegou aquela pedrinha, rodeou e tacou, caiu na testa do gigante e caiu. Será que ali foi a mão de Davi, foi o braço de Davi? É óbvio que não. Quando ele fez assim, como diz aqui a palavra de Deus, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Irmãos, Deus, quando Davi fez isso, a mão do Senhor, o braço do Senhor fortaleceu. Ali foi uma pedrada de Deus. Olha que coisa forte em nome de Jesus. O gigante caiu.
Só foi uma pedrada. Eu, quando era garoto, eu tomei muita pedrada. Às vezes brincando, os colegas, você passando. Estou vivo aqui, pessoal. Vocês estão entendendo? Mas ali foi diferente. Ali foi a mão de Deus. É isso aí. A mão de Deus, do Todo-Poderoso. Quando a mão de Deus está sobre nós, você pode se preparar. Ô, irmãos, a vitória é certa. Não há gigante que fique de pé. Em o nome de Jesus Cristo. E tudo isso está acontecendo porque Deus falou com ele em visão. Tudo isso. Depois você leia novamente. Tudo em visão. Às vezes Deus está falando, já te deu uma visão, já te deu um sonho, você não entendeu. Mas você sabe quando a visão é de Deus, quando o sonho é de Deus, você sabe. Então, assim, ó, se você tem dúvida, peça para o Espírito Santo abrir o seu entendimento. Quando é de Deus, você entende. É que nem eu dei um exemplo de início do carro descendo. Depois eu tive que fazer o retorno. Você entende o porquê. Ali, se eu desistisse, eu ia me queimar. O que está chegando agora, depois você ouça, você vai ver que é muito profundo. Fica atento. Às vezes você está lá, Deus, fala comigo. E Deus já falou há muito tempo, através de uma palavra. Às vezes você está correndo atrás de profeta e Deus já falou com você. Ah, Deus é uma confirmação, Deus já falou com você, já te deu uma visão, um sonho. Fica atento. Já soprou lá no seu espírito, ó, um sopro. Ô, irmãos, é Deus. Você sente aquela alegria, você sabe, é diferente. E diz, que eu estou finalizando, o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. Quantas vezes o rei Saul intentou contra Davi? Pegou a lança e lançou 2 vezes contra ele. Quantas vezes a mão acilada contra ele? Quantas e quantas vezes? Mas diz aqui a palavra de Deus, que o inimigo não importunou. Oh, glória a Deus! Nem foi afligido. Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus derrubou os inimigos dele. Eu estou finalizando. E diz assim, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. Eita glória! E eu vou ler novamente, a minha fidelidade. Deus está falando, a minha fidelidade vai estar com Davi. Ei, a fidelidade de Deus está conosco. Deus tem um conserto com a gente pelo sangue de Jesus. Ele cumpre o que ele fala. A gente só tem que crer no que ele fala, no que ele mostra. E a minha benignidade estarão com ele, quer dizer, a misericórdia de Deus, porque Deus sabia que Davi era falho. Davi caiu, Davi adulterou, Davi cometeu assassinato, Davi cobiçou. E Deus falou, e a minha benignidade vai estar com ele. Porque Deus sabe que ele iria falhar, como eu, como você vai falhar. A benignidade, a misericórdia, a compaixão de Deus está sobre você também, sobre mim. Porque nós não somos perfeitos, nós não andamos na prática do pecado, mas Deus sabe que a gente vai falhar. Por isso que a misericórdia do Senhor não tem fim. Deus é bom. Deus sabe, às vezes, né, os nossos pensamentos, as nossas intenções quando falhamos. E Ele sabe. Imagine se a misericórdia do Senhor tivesse fim. Nenhuma carne se salvaria, mas Ele é tão bom. A benignidade do Senhor está sobre você. Em o nome de Jesus Cristo, é só clamar pelo perdão. Deus tem misericórdia de mim, me perdoa. Você vai encontrar o perdão, você vai encontrar a compaixão, a misericórdia de Deus. Em o nome de Jesus, irmãos. A Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. E ele diz mais, em meu nome será exaltado o seu poder. Eu vou ler mais uma vez isso. E em meu nome será exaltado o seu poder. O Senhor quer exaltar o seu nome através do poder dele. Por isso que a Bíblia diz, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Preste atenção, Deus quer ser exaltado no nome de Jesus, quer mostrar o poder dele no nome de Jesus. Ele quer ser exaltado neste nome. Quando você diz assim, ó, em nome de Jesus, os céus param. Os anjos param, eles estão fazendo alguma coisa, trabalhando lá e tal. Aí quando alguém fala assim, em nome de Jesus, aí ele fala, opa, silêncio. Os anjos lá no céu, silêncio, opa, tem alguém invocando o nome de Jesus. E o Pai se alegra de ouvir esse nome. Opa, vamos ver se ele vai pedir alguma coisa em nome de Jesus.
se ele vai determinar alguma coisa em nome de Jesus. Que coisa linda, irmão, a gente está perdendo tanto. Aí o poder de Deus é exaltado no nome de Jesus. E Deus quer ser exaltado, glorifica o nome dele, usa o poder dele, o nome dele. Você lembra de Davi? Isso aconteceu com Davi. Falou para Golias: você pode vir contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, do Rei dos Reis. Esse nome tem poder, irmãos. E diz: e porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. E eu vou finalizar aqui. Ele me invocará, dizendo: eita glória, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és o meu Pai, tu és o meu Deus e a rocha da minha salvação. Deus sabia que Davi ia fazer isso, ia falar isso. Falar também que Deus é seu Pai, que Ele é o teu Deus, que Ele é a rocha da tua salvação. Deus colocou essa palavra no meu coração. Ele é a tua defesa, Ele é o teu Rei. Irmãos, fica atento à palavra, aquilo que Deus fala na sua palavra, nas promessas de Deus, mas fica atento também aos sonhos que Deus pode falar. Não é constantemente que Deus fala em sonho, que Deus fala em visão. Não, é quando for necessário, quando o dom estiver operando. Aí você pode ter certeza. Não tome nenhuma decisão. Uma certa vez eu estava ministrando, Deus sabe, e eu vou finalizar que isso aqui é muito importante eu falar. Eu estava passando uma luta interna muito grande para tomar uma decisão, algumas coisas. E eu me lembro que quando eu subi no altar para pregar um domingo à noite, o Senhor me deu uma palavra, tá, para tomar umas decisões. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Entendi na hora, Deus me deu mensagem e mandou pregar essa mensagem. Foi uma benção. Então esteja atento em o nome de Jesus. Eu quero orar agora. Se você pegou no meio, assista desde o começo. Eu te garanto, tem muita coisa boa em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar agora. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti, meu Pai, pedir a unção do Senhor sobre todos que estão, meu Deus, sintonizados nesta live. Eu quero pedir ao Senhor a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, meu Deus. Que o Teu poder desça sobre todos. O Senhor que conhece os pensamentos, a intenção do coração. Olhe para esta pessoa que está pensando em desistir, que está desanimado. Olhe para essa pessoa, meu Deus querido, Deus amado, que está sem forças. Mas eu tenho a certeza que ela ouviu a Tua palavra. Meu Deus, ela entendeu o que o Senhor falou ao coração dela. E eu peço a Ti, meu Deus, aquela unção poderosa do Teu Espírito, aquele óleo santo que despedaça todo o jugo, toda opressão, toda depressão, toda angústia, que seja derramada agora. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, opera agora sinais, prodígios e maravilhas. E em nome de Jesus, Satanás, em o nome de Jesus, espírito do mal das trevas, eu sei que você está me ouvindo. Você que está oprimindo a mente desta pessoa, o coração dela, o corpo dela. Em nome de Jesus, eu te ordeno que saia. Você que está oprimindo o espírito dela. Em nome de Jesus, eu estou ordenando, saia da vida dela. Com todo o peso, com toda a angústia que você colocou. Vai embora. Em o nome de Jesus, todo mal, vai embora desta casa, desta família. Bata em retirada toda a perturbação, em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor envolva cada pessoa agora, com a Tua presença, com a Tua graça. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma coisa importante que às vezes passa pela nossa cabeça, a gente tem que estar atento. Tem coisas que não é de Deus, não. Nossa, essa mensagem, pastor, o senhor poderia pregar no domingo. Não, você tem que pregar, você tem que dar para o povo aquilo que Deus está dando. Amanhã, outro dia, se for para continuar a mensagem, vai crescer. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Essa mensagem é boa para segunda. Não, pregue a palavra. Tem alguém que precisa ouvir aquela palavra. E Deus seja louvado. Em o nome de Jesus. Lembrando que amanhã nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Nós vamos estar ali amanhã na Avenida Itaquaquecetuba, 464, na Rua da Fatec ali. Uns 500 metros aí mais ou menos da estação de Manuel Feio. Olha, tá bonito o trabalho, Deus está abençoando. Irmão, nós estamos fazendo
o que pediram, né? O pessoal da saúde, álcool em gel, máscara, apesar de estar liberado aqui em Itaquaquecetuba, mas a gente está tomando todos os cuidados. Pode ter certeza. É o lugar mais seguro que tem, irmãos. Em nome de Jesus, a gente tem que vigiar e orar. Então, a gente vigia e ora também. Venha, vai ser uma bênção, vai ser especial. Comigo será às 9 horas da manhã. Então, você que mora aí por perto, mora em Itaquaquecetuba, venha fazer uma visita, venha congregar com a gente. O Senhor vai falar ao seu coração. É uma igreja família, é uma igreja unida no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza, é um lugar de paz. Nós não somos perfeitos, mas eu garanto para você que é um lugar muito gostoso de se estar. Então, ó, se prepare, em o nome de Jesus. Pastor, qual é a igreja? Até estava comentando esses dias, que é difícil eu comentar e falar. O nome da nossa igreja é Esperança em Cristo. É Ministério Avivamento Esperança em Cristo. Inclusive, até o irmão falou, pastor, inclusive, um irmão perguntou para mim que igreja que eu ia e eu não soube falar. Então, porque eu não anuncio muito, mas é Esperança em Cristo. Pronto, resumido. Esperança em Cristo. Amém? Então, 9 da manhã comigo, amanhã Santa Ceia, vai ser especial. Amanhã vai ser o meu aniversário, eu vou fazer meio século amanhã, para a glória de Deus, fazer 50, vai ser bênção. E à noite, às 6 horas da tarde, vai ser com a equipe. Então, comigo às 9 e 6 horas da tarde com a equipe. Por quê? Porque eu vou estar ali na Vila Ré, na rua Pangauá 143. A entrada é pela Buriti Alegre. É próximo do metrô Patriarca. Vai ser lindo, pessoal. Vai ser tremendo lá às 6 horas também. Pode ter certeza. Você que mora aí por perto, rua Pangauá 143. É só descer no metrô Patriarca, ali, quem for de metrô, de condução, ou você ir de carro é facinho. A pé, você que mora aí. Vai ser lindo, vai ser tremendo, eu te garanto, no nome santo de Jesus Cristo. E a gente vai estar fazendo as lives também. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Deus está falando com você, que Deus ilumine a sua vida, que Deus te abençoe grandemente, a todos que estão sintonizados nesta live. A mensagem se estendeu um pouco mais, mas eu estou sentindo uma unção tão forte de Deus aqui, uma presença de Deus tão forte, pessoal, uma unção tão poderosa do Espírito Santo, e que essa unção seja derramada sobre a sua vida também, em o nome de Jesus Cristo. E você que é de outro ministério, de outra igreja, não importa, o importante é você ter comunhão com o Senhor. Isso é uma bênção de Deus. Somos irmãos em Cristo, isso é o mais importante, né? Nós, antes de servirmos a placa da igreja, nós servimos a Cristo, isso é o principal, em nome de Jesus. Coloque isso no seu coração. Que Deus te ilumine, te abençoe. Ô glória, fique na paz, uma noite abençoada, em o nome de Jesus.